Muita gente se perde nos chavões criados no meio evangélico. Ah, nem tudo está na Bíblia, é verdade, não é bem assim. Não, sou do Novo Testamento, não sou da lei, sou da graça. Deus me aceita do jeito que eu estou, posso fazer o que eu quiser. As leis espirituais regem todas as coisas nesta vida, todas, todas, todas. Você olha assim e diz assim, que leis? Cada um faz o que quer. Pois é. O Senhor Deus deixa todo mundo à vontade. O próprio Adão no jardim do Éden. Deus colocou a árvore e disse, Adão, domina sobre tudo, mas do fruto dessa árvore não coma. Deus não amarrou a boca, não amarrou as mãos. Deus deixou a árvore lá e deixou ele à vontade. Ou seja, faça a sua escolha. E ele escolheu a desobediência. E esse foi o transtorno da humanidade, até hoje. Mas Jesus veio, graças a Deus, que privilégio. Então, aceitar a Jesus é receber a condição de ser filho, filha de Deus. Isso é tremendo, gente. Isso é maravilhoso. Mas é preciso respeitar. O Senhor Deus é soberano. Ele é Deus, acima de tudo. Então, as leis espirituais regem todas as coisas. E que leis são essas? Bom, se resume em obediência e desobediência. Só isso. Obedecer a palavra ou não. Fica a escolha de cada um. E aí? Mas as consequências vêm. Então, curve a sua fronte, põe as mãos no seu coração. Nosso Deus. O Senhor que nos examina, temos a plena consciência, pois está escrito. O Senhor esquadrinha o coração, o Senhor examina o mais íntimo de cada um. Senhor, muito obrigada por tudo, os segredos da vida e todas as coisas, Pai, que são ocultas ao homem e à mulher desde o pecado de Adão. Aquilo de que precisamos para uma vida plena, tudo o Senhor mostra. E quer mostrar certamente, dependendo de cada um. Por isso pedimos e mais uma vez pedimos, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor, que cada um cria seu estilo de vida. Embora, Senhor Deus, pareça que não, mas cada um segue o curso, o que quer. E sabemos, Pai, que a bênção é completa quando se ouve e nos submetemos inteiramente à Tua palavra. Como o Senhor mesmo diz, os mandamentos do Senhor não são pesados, não são difíceis de serem cumpridos, respeitados, praticados. Por isso pedimos mais uma vez que o Senhor encontre o nosso coração preparado para o Senhor. Senhor Deus, que não seja apenas mais um culto. Pai, é tão triste quando alguém banaliza o que é espiritual, santo e sagrado. Sobretudo, Pai, a Tua presença, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, mandamentos. Senhor, muito obrigada. Fale conosco. Amém? Amém, irmãos? Graças a Deus. Bom, recomendações não faltam nas Escrituras, né, irmãos? Como vimos semana passada, Deus dizendo um versículo bem pequenino, e deve ser assim, deve ficar bem aceso dentro da gente, quando Deus diz, não dá lugar para o diabo. Ou seja, se você não der espaço, ele não vai ter esse espaço em você, na sua vida. Por que tanta gente se converte, irmãos, e os sofrimentos não acabam, e problemas não se resolvem? Mas assim, é assim mesmo, pastor. Mas Jesus não disse isso. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Então, não seria isso? Então vamos atentar bem. Nós falamos semana passada, nós contemplamos nas Escrituras, né? Então, todas as coisas se submetem a leis espirituais. E essas leis, então, dominam sobre tudo, sobre todas as coisas. A base é obediência ou desobediência. Muito bem.
O Senhor Deus, quando tirou Israel do Egito e instituiu leis para eles, o Senhor colocou diante dele 2 caminhos. Ele disse: escolham o caminho da vida, o caminho da morte, o caminho da bênção, o caminho da maldição, ou seja, fica a critério de vocês. Aí certamente alguém vai pensar e dizer assim: mas nós não estamos no Antigo Testamento, não somos do povo de Israel. Aí Jesus vem e ele diz: eu sou o caminho, o único caminho. Mas ele também permite que qualquer um escolha viver fora do caminho. Ou seja, quer viver a sua vida e fazer a sua vontade? Então faça. Mas se escolher o caminho de Deus, então as bênçãos de Deus vão acompanhar. Não é nada do outro mundo, nada difícil. A epístola de João, abre na primeira epístola, no capítulo 3. Eu citei aqui, mas é bom mostrar. A primeira epístola, não o evangelho. Lá atrás, pertinho do Apocalipse. Entre o Apocalipse e aquela epístola curtinha de Judas, tem as epístolas de João. Então, no capítulo 3, no versículo 6, capítulo 5, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 3. Eu só inverti, né? Falei capítulo 3, versículo 5, mas é capítulo 5, versículo 3. Então, vamos lá. Porque este é o amor de Deus. Podemos juntos? Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. É aqui, irmãos, que muita gente boa tropeça, né? Diz assim: não, o Novo Testamento não tem mandamentos. Mas como não tem, gente? Misericórdia. Como não tem? Como é que o Novo Testamento não tem mandamentos, gente? Se contemplarmos um pouquinho, vou lá na epístola de Pedro, ser de santo porque eu sou santo. Quem fala? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então aqui o João, a epístola, né, de João diz: então porque este é o amor de Deus, olha só, que guardemos os seus mandamentos. Então, guardar a palavra para cumprir é estar no amor de Deus. Isso é coisa bem simples. Gente, nós mesmos, como pais, como pessoas, seres humanos, se você aconselha o seu filho a não fazer determinada coisa, a não ir a certo lugar, e ele passa por cima, isso vai te ser agradável, ora, vai te aborrecer. Não vai te dar alegria nenhuma. Então, muita gente pensa que Deus é técnico. Eu aceitei Jesus, eu sou de Jesus, eu ofereço cultos a Deus, participo de cultos, né? Eu já não faço, muita gente pensa dessa forma, não vivo como vivia antes, então Deus tem que me abençoar. Mas às vezes, irmãos, é uma coisa, às vezes é uma coisinha que está aborrecendo a Deus, que está literalmente impedindo a bênção de Deus. Às vezes é o próprio cristão que atrapalha a obra do Espírito Santo na sua vida. E um exemplo disso é o mandamento do perdão. Perdão é mandamento. Você vê em várias partes das Escrituras, e você vê, como nós vimos semana passada, Jesus dizendo, os discípulos perguntaram: Senhor, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim? Você já vai, né, errar comigo e eu devo lhe perdoar. Aí já, de imediato, eles já se precipitaram. 7 vezes? Foi quando Jesus disse: não, 7 não. 70 vezes 7, simbólico. Então já sabemos que o 7 na Bíblia é simbólico. Mas ele representa a perfeição. Foi ao 7º dia que Deus, né, descansou das suas obras. A última obra de Deus foi o ser humano. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então o 7 na Bíblia é símbolo de perfeição. Só que o 7 no perdão não são 7 vezes especificamente, são tantas quantas vezes forem necessárias
Porque os filhos de Deus têm de ser perfeitos como é o próprio Deus. Ah, mas peraí, como é que eu posso ser perfeito como Deus? Efésios aqui pertinho, capítulo 5, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Vamos juntos? Quem lê comigo? Sede, pois, imitadores de Deus. Olha aí. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ah, pastora, como é que eu vou imitar Deus? Espera aí. Ele é Deus, soberano, Ele é Deus. Ele está lá no céu. Ele está lá no céu, Ele é Deus, está longe, está distante. Ele não é um ser humano de carne e osso como eu. Ele não está aqui vivendo no meio dessa sociedade de valores tão avessos, de valores tão diversos, tão diferentes. Não, não é bem assim. Sede, pois, imitadores de Deus. Mas Deus não enviou Jesus ao mundo? Jesus não teve um corpo humano igual ao seu, igual ao meu? Sim ou não? Pronto. Jesus não era Deus? Quem diz amém? Então vamos lá, pessoal. Não vamos aqui rever pontinho por pontinho que já temos visto e revisto várias vezes. Do Evangelho de João, o Evangelho diz que no princípio era o verbo, palavra, o verbo estava com Deus, a palavra, e o verbo era Deus. Então o verbo era Deus. Então Jesus Cristo é Deus que vem e toma forma de homem. E como ele viveu nessa terra? Pois é. É aí que nós temos que atentar bem. Ele é o nosso padrão. Ele é o nosso exemplo. Ele é o mestre verdadeiramente. E devemos seguir. Então não é difícil. Sede, pois, imitadores de Deus. Perdão. Então vamos entender o que é o perdão na vida do cristão. Porque antes, pessoal, os valores eram outros. A forma de sentir, de pensar. Falei domingo, quantos cristãos não crescem espiritualmente porque passam a vida lidando com as coisas de modo sentimental. E quando entendem que é pela palavra, passam a dominar seus sentimentos. Ah, pastor, é muito difícil. Deus viu que Caim tinha raiva do Abel, o seu irmão, tinha inveja de Abel, seu irmão. Deus viu. Deus viu os sentimentos que estavam trabalhando dentro do Caim. Aí você vê que Deus não obriga ninguém a nada. Mas Deus foi até Caim e aconselhou o Caim. Vamos lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Bem objetivamente, vamos pegar o versículo 6 e o 7. O segredo está aqui, bem no 7. Então vamos lá, versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Você pode ler essa pergunta comigo? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele domina o seu desejo. Domina o seu desejo. Os presídios estão lotados de pessoas que mataram pessoas, muitas com ódio. Houve um histórico. Ou aquele ódio já estava dentro do coração. Queridos, os conselhos do Espírito Santo são os valores, os maiores valores que um cristão deve guardar dentro de si. Mandamentos, promessas, fatos, mas os conselhos. Coisa simples. Deus está aconselhando aqui o Caim. Está dizendo, Caim, se você fizer bem,
Ou seja, teu irmão faz bem. Ele faz o melhor. Ele não faz a coisa de qualquer jeito. Se você fizer o bem, em vez de ficar com o mal dentro de você, faça a coisa boa. Você não vai ser aceito? Claro que você vai ser aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ele dominarás. Domina aqui. Para ti será o seu desejo. Desejo. Às vezes a pessoa, ela é pisada, ela é prejudicada. E se ela não for espiritual de verdade, se não se conscientizar de que obedecendo a Deus, ela permanece na bênção, e desobedecendo, ela sai do caminho da bênção, vai parar onde? Vai dar brecha, vai dar lugar ao diabo. Então Deus disse para o Caim: Caim, o pecado é o teu desejo. Domina o teu desejo, sobre ele dominarás. Mas ele não quis dominar o desejo dele. Ou seja, ele preferiu fazer a sua vontade. É a mesma coisa. A questão do perdão é uma vontade própria. Depois que entende, que conhece Jesus, deixa de ser, não é, involuntário. Eu ficava com ódio, ficava com raiva, não sabia nada das coisas de Deus. Como é que ia ter um controle sobre seus sentimentos? Como é que ia derramar o coração em oração diante de Deus e liberar perdão? Não sabia nada disso. Então, uma coisa é a pessoa sem Jesus, a outra é depois que encontra Jesus. A Bíblia Sagrada está aqui. Manual da Vida, Antigo e Novo Testamento, para todo mundo que quiser seguir a Deus. Então, agora tem direção, agora tem, além de ter o ensinamento, tem a ajuda do Espírito Santo. Um grande equívoco, irmãos, muita gente boa, que é de Jesus, tá? Que segue esses chavões criados no meio evangélico. Não, sou da graça, sou do Novo Testamento. Não, Deus é bom. Deus me aceita do jeito que eu sou. Não preciso mudar em nada. Não é assim. Você sabe que não é. Perdoar é uma ordem, é um mandamento. Mandamento. Se eu quero comunhão com o Espírito Santo, eu tenho que respeitar e cumprir com os mandamentos. Mas não é a minha vontade. Pronto. Então eu prefiro a satisfação da minha vontade, ou seja, do meu desejo, como Caim. Então muita gente hoje não mata de derramar sangue, até muita gente que é de Jesus, obviamente, misericórdia, o horror dos horrores, mas mata uma amizade, mata uma relação de comunicação, filho com pai. Quantas pessoas estão dentro de uma casa e não falam uma com a outra? Literalmente é isso. Morreu para mim. Pronto. Olha a gravidade disso. Então nós vamos ver agora a consequência disso. Porque as leis espirituais vão trabalhar. Vamos lá em Mateus capítulo 18. Essa parte inicia no versículo 23. A parte anterior também fala de perdão, mas esta nós contemplamos em Lucas na semana passada. Então hoje nós vamos continuar pegando Mateus no capítulo 18, no versículo 23. O título é A Parábola do Credor Incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Eita, era dinheiro que não era brincadeira. 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei.
Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, uma quantia mínima. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Tá paradinha? Igualzinho ele fez com o rei. Ele devia 10.000 talentos. Era uma dívida altíssima, altíssima. Esse outro aqui deve uma quantia pequena. Ele sai no caminho. O que nós temos dito aqui? Esse caminhar é o dia a dia da nossa vida. Então ele encontra alguém que lhe deve uma quantia mínima. E ele está ali pressionando e sufocando, ou seja, ele está apertando o pescoço do sujeito. Olha só. Paga-me o que me deves. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Paga. Então seu companheiro, postando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, tudo eu te pagarei. Ele fez exatamente isso. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contestaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Versículo 33, vamos juntos? Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Isso é assustador. Eu digo constantemente eu digo aqui, olha, não vamos tentar dar uma floreada na Bíblia Sagrada. Colocar cortininha decorativa e dizer: não é bem assim. Ó, Deus é a essência do amor, Ele é o amor. Então, assim vos fará também meu Pai. Quem está falando é Jesus. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Deus não está, Ele não obriga, irmãos, convivência. Vamos atentar bem. Porque há pessoas, irmãos, que não querem nem se libertar. É lamentável. Há pessoas que têm uma maldade no coração que só a misericórdia de Deus. Mas quem tem Jesus sabe dominar isso. Quem tem um pouquinho de entendimento domina tranquilamente. Agora, guardar no coração contra uma pessoa aquilo que ela fez de mal, que prejudicou, que ofendeu, que maltratou, isso Deus não permite. Deus não permite que cristãos sujem o coração com qualquer coisa que envolva terceiros. Ter aquela pessoa dentro de si. Não. Perdoar não. É lamentável. Porque são as leis espirituais. O Senhor é Deus soberano. Então vamos lá. Olha o 34. Vamos no 34. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Até que se livre disso. Ou seja, quem não libera perdão está em dívida. Está em dívida com Deus. Por quê? Esse rei que veio fazer as contas, ele representa Deus.
A parábola quem está dizendo é Jesus. Então o rei vai à prestação de contas. Então vamos lá. Quanto é que você me deve? A pessoa aceita Jesus. Tem o pecado de Adão, que é o pecado original. E tem os próprios pecados e erros que a pessoa cometeu ao longo da vida. Aí o Senhor Deus diz: pelo sangue do meu filho, todos os pecados são apagados. Ou seja, eu te perdoo todos os pecados. Perdão de pecados só acontecem pelo sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus. Não é isso que está escrito? Sim ou não? Muito bem. Então, a dívida era impagável. Tanto que no Salmo 49, não mexa na sua Bíblia aqui, anota, para você ler em casa com calma. A Bíblia diz que não se compra uma alma, uma vida, com dinheiro nenhum, com bem algum. Se reunissem todos os bens terrenos para pagar uma alma, Deus não aceitaria. Diz que os recursos esgotariam antes. Então, o único valor que se tornou o preço que Deus deu ao ser humano foi a vida do seu único filho. Agora, quem aceita Jesus tem de aceitar se submeter a Ele como filho, como filha. Então agora Ele vai ditar a sua vida, a nossa vida. Então esse primeiro credor, esse rei, ele representa Deus. O devedor, literalmente, o pecador. E o segundo devedor, que deve aquele primeiro devedor, somos nós em relação ao nosso próximo. Então, se Deus nos perdoa os nossos pecados, nós temos que liberar do coração o perdão para qualquer pessoa. Resumindo, não podemos sujar o nosso coração. Não podemos ter prisioneiros dentro do nosso coração. Não podemos ter sentimentos contra qualquer ou quaisquer pessoas dentro do nosso coração. Às vezes a pessoa se sente no direito, porque foi muito prejudicada, porque a situação foi tenebrosa demais, o sofrimento foi horrível e a pessoa se sente no direito. Esse direito Deus não dá a ninguém. Então, o contexto aqui é: assim como Deus perdoa os pecados de cada um que aceita Jesus, esse que foi perdoado para ter salvação eterna, ser filho, filha de Deus, também tem que liberar perdão para qualquer pessoa, para manter o seu coração limpo. Pronto. Agora, irmãos, eu falei das leis espirituais, é que eu estou falando desde quarta-feira passada. Eu já falo isso esses anos todos de pregação. Desde que a gente entende, tá, que tudo trabalha neste mundo por leis espirituais, ora, é fácil saber, se quebrar uma lei vai ter uma consequência. Isso não tenha dúvida. Se quebrar uma lei, vai ter uma consequência. Deus falou com Caim: Caim, o pecado jaz à porta. Ou seja, o diabo está ali para te provocar. Ele está ali pertinho. O pecado jaz à porta. Nossa vida tem várias portas. Já entendemos isso. Mas tem a porta principal, irmãos, que é a porta da salvação eterna. Essa porta é Jesus. Quando nós obedecemos a Jesus, Ele está no controle da nossa vida. Agora, a desobediência é que abre espaço para o diabo. Então, Deus alertou o Caim, como você leu, nós lemos, né? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? Deus deu ali o segredo para eles. Ó, se você agir bem, tiver um coração bom, você não vai ser aceito como seu irmão? Porque nós temos que lembrar que eles já tinham sido expulsos do paraíso. Ou melhor, os pais. Então eles nasceram fora do paraíso. Mas Deus disse que aceitaria. Deus disse: se você fizer bem, não vai haver aceitação para você? Qualquer pessoa, irmãos. A pessoa está num presídio. Alguém pregou a palavra de Deus para ela. Ela quebrantou o coração, se arrependeu de todos os erros que cometeu e aceita Jesus. É aceita. Então Deus disse: Caim, se você fizer o bem, não vai ser aceito? Vai ser aceito. E se não fizeres bem, aí é que está. Ou seja, se não obedecer, não cumprir a palavra, o pecado jaz à porta. Satanás está ali, prontinho. Para entrar, para quê? Jesus disse: roubar, matar e destruir. Então, rejeitar a vontade de Deus é dar esse espaço.
Aí você vê aqui, gente, quando você para pensar, o versículo 34, entregue aos atormentadores, versículo 34, indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Gente, pessoa que não sai da miséria vive atormentada. Pessoa que nunca se cura de enfermidades vive atormentada. Pessoas que não têm paz de espírito. Tem muita gente que não tem paz, não tem sossego. E aí? Não vamos generalizar, porque não somos, nós não sabemos, não conhecemos o que Deus conhece. Ele vai lá dentro do coração. A nossa parte aqui é fazer o que Jesus está dizendo. Está dizendo, ó, se não perdoar, é entregue aos atormentadores. Quem faz isso? O próprio Pai Celestial. Aí, o versículo 35, o segredo aqui. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoar de cada um seu irmão as suas ofensas. Quem é que vai conhecer coração? Nós vimos semana passada, né, irmãos, o caso do apóstolo Paulo. Alguém na igreja de Corinto se levantou contra Paulo e o atacou, e a coisa não foi simples, porque toda a congregação se sentiu. Isso ele deixa bem claro naquela parte, naquele texto, antes. Vamos lá, marca aqui, vamos rapidamente, 2 Coríntios, rever o que nós vimos semana passada. 2 Coríntios, no capítulo 2. Versículo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. O Paulo está dizendo, ó, se alguém me entristeceu, não foi só a mim que entristeceu, ou seja, toda a congregação se entristeceu com o fato, com o que aconteceu, que ele não declara, não especifica o que é. Mas aí ele manda que liberem o perdão, e depois do versículo 10 é quando ele diz, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que o tenho perdoado. Por que Paulo fala isso, irmãos? Porque ninguém conhece bem seu próprio coração. Às vezes a pessoa ela pensa que ela se libertou de determinado sentimento, e depois lá na frente ela percebe que ela não se livrou daquele sentimento. Então pode ser uma raiva, uma revolta contra alguém. Então o apóstolo Paulo, ele numa simplicidade falando sobre perdão, então diz, se é que eu tenho perdoado. Aí ele diz, por amor de vós o fiz na presença de todos. Por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque ele sabe a gravidade. Sabe que quem não libera perdão dá espaço para o diabo. Tanto que ele conclui o versículo dessa forma, olha aqui, ó. Por amor de vós, eu fiz na presença de Cristo, para que não sejamos o quê? Vencidos por Satanás. Olha as leis espirituais aí. Então, não respeitou a lei, o mandamento do perdão, que é uma lei. Está dentro da lei, mandamental. Não obedeceu, não quis perdoar. Já deu espaço para o diabo. Está aqui bem claro. Para que não se... Acho isso aqui muito forte, gente. Porque Paulo diz, para que não sejamos vencidos. Tem gente, irmãos, que fica remoendo dentro de igrejas e muda de igreja, tentando pescar bênçãos. Precisa fazer um conserto. Precisa acertar seu coração. Precisa parar com essa coisa. Ah, eu sou sensível. Tem que parar com isso, irmão. Cristão tem que parar com isso. Primeiro tem que se revestir do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fortalece o nosso interior. Então, ele é que nos dá uma capacidade de força para vencer essas coisas. Para que não sejamos vencidos por Satanás. Então, lá em Mateus 18, o último versículo, quando Jesus diz, assim vos fará também meu Pai Celestial. Fará também.
Espera aí. Aquele que não liberou o perdão para aquele que devia pouco a ele, o rei representa Deus. O primeiro devedor é a pessoa que aceita Jesus, foi perdoada da grande dívida. Aí o terceiro, que é o devedor, né, não pode pagar aquele que devia muito. E esse que devia muito foi perdoado e não perdoou o outro. Então isso resume a nossa vida aqui na terra. Ou seja, Jesus desce do céu, perdoa os nossos pecados, derrama o sangue, nos lava. Então ele não admite que guardemos no coração qualquer coisa contra quem quer que seja. Isso é lei de Deus. E aí, mas eu estou no meu direito, eu não quero perdoar. Fica à vontade. Mas está aqui. Então Paulo vem e explica, para que não sejamos vencidos por Satanás. Tanta gente vencida, que não tem prosperidade, que só tem derrotas, tanta gente doente que nunca se cura, tanta gente no fracasso, tanta gente envergonhada, enfim. Agora, o grande segredo que nós vamos ver agora, voltando em Mateus 18, no versículo 35 também, é que o perdão precisa ser do coração. Então, vamos lá. Então, Mateus 18, 35. Quem lê comigo? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Então o perdão ele tem que ser sincero, de dentro do coração. Que isso? Sim. Porque a mágoa estava dentro, a raiva, a ira, a revolta, o ódio, fosse qual fosse o sentimento maligno, contrário a Deus. Então ele tem que ser tirado de dentro do coração. Do contrário, Jesus jamais vai habitar dentro desse coração. Imagina se Jesus vai habitar num coração que tem raiva, que tem ira, que tem ódio, que tem uma mágoa profunda. Olha o engano de tanta gente que é de Jesus. Então o perdão tem que sair lá de dentro do coração. Normalmente, quando a pessoa libera o perdão, uma pessoa que foi muito machucada, arrebentada, fosse lá o que fosse, quando ela libera um perdão sincero, literalmente, já cansei de ver esse cenário. A pessoa diz assim, estou leve. Estou leve. Já ouvi pessoas dizerem assim rasgadamente, saiu um peso de cima de mim. Forças espirituais, demônios. E isso enquanto a misericórdia de Deus se estende e o diabo não consegue destruir a pessoa. Então quem não libera perdão, pessoal, se torna prisioneiro de Satanás. É gravíssimo. Pastora, como saber se o perdão foi liberado de dentro do coração? Nem se preocupe, porque Deus sabe muito bem. Provérbios 21, versículo 2. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 2. Livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 2. Quem vai comigo? Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. A pessoa anda nos caminhos dela, como falamos no início, né? Ou seja, eu não penso assim, porque comigo é diferente, o meu caso é especial. Isso é caminhos que a pessoa escolheu para seguir, os caminhos dela, os pensamentos dela. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, ou seja, eu estou no meu direito, estou certo, não estou errado. Mas o Senhor sonda os corações. Então, quanto a isso, a primeira coisa que acontece, irmãos, é que as bênçãos que estavam retidas, elas são todas liberadas. Quem não libera perdão é um prisioneiro. Isso é uma realidade. Então essas são as leis que regem a vida aqui na terra. E dentre essas leis, as leis espirituais, está o mandamento de Deus, o mandamento de Cristo. Como é que se prova amor a Deus? Eu amo a Jesus, eu adoro a Deus, eu sou um adorador. É a coisa mais simples. O perdão não é mandamento? Então vamos em João capítulo 14, versículo 21.
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Quem lê comigo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Tá vendo, pessoal? Olha, tem gente, podia estar com a vida super abençoada, mas por causa dos seus próprios caminhos, das suas vontades, dos seus desejos, dos seus conselhos, estão jogando as bênçãos de Deus fora. Aquele que tem os meus mandamentos. Daqui a palavra mandamento no Novo Testamento. Então, que história é essa de Deus me entende? Meu caso é diferente. Sou da graça, não sou da lei. Estou no Novo Testamento, não estou no Antigo. Gente, o próprio Senhor Jesus foi quem disse: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu companheiro. Ou seja, não libera o perdão. Do coração. Para ficar limpinho? Esquece. Então, quer ser muito abençoado? Obedecer os mandamentos. Tão simples. Pronto. Resumindo, leis espirituais. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. Agradecemos de todo o nosso coração. Que privilégio, Senhor. O nosso coração, Senhor, nunca está fechado para o Senhor, porque ninguém se esconde dos teus olhos, da tua face. Ninguém. O Senhor conhece pensamentos, sentimentos, vontades, tudo. O Senhor viu que Caim estava planejando matar o Abel. O Senhor viu. E o Senhor se mostrou a ele. Caim, por que caiu aí, descaiu o teu semblante, Caim? Por que essa cara de desolação? Caim, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Meu Deus, o Senhor falou com Caim, filho de Adão e Eva, que já estavam fora do paraíso, longe da tua presença. Quanto mais agora, Senhor, o Senhor enviou Jesus para a reconciliação, para a comunhão. O Senhor continua examinando o interior de cada um, para dar as recompensas, como o Senhor disse. O Senhor é lindo. Oh, Pai querido, Pai, que o Senhor não encontre desperdiçadores das tuas bênçãos. Tão simples, Senhor. Tão simples, Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos, o Senhor diz, e os guarda, esse é o que me ama. Coisa tremenda, Senhor, tão simples. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Que privilégio, Pai. Senhor, nosso Deus, Pai, posso me lembrar de Daniel. Aqueles que com ele trabalharam, elaboraram aquela lei para que ele fosse jogado na cova dos leões. Ele não saiu com ódio deles. Ele saiu, Senhor, exultante e saudando o rei com grande alegria, dizendo: ó rei, vive para sempre. O Senhor é tremendo, Pai. Senhor, nosso Deus, muito obrigada. Como o Senhor diz, os limpos de coração, esses verão o Senhor. Pai, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.